Então o cérebro ele não tem o prazer de viver numa relação, ele quer ver aquela coisa bizarra ali. Vamos entender, mulher não precisa muito que você... Não precisa muito, ela precisa, assim, dos 15 minutos da beleza. Da atração, assim, da beleza. A atração vem por outro caminho, pra mulher. Ainda bem. Então, na verdade, não é uma necessidade feminina tanto quanto é a necessidade masculina. Visual, isso, né? Isso é um dos maiores problemas dentro dos relacionamentos que a gente encontra hoje, porque como as pessoas não são ensinadas sobre isso, dá um monte de confusão. O pessoal começa a falar de direitos iguais, sendo que é uma questão cerebral. A necessidade da mulher é diferente, cerebralmente, da necessidade do homem. O homem tem uma necessidade de olhar e sentir prazer. A mulher tem uma necessidade de sentir, de ouvir, para sentir prazer. Então, se a gente entender a mente um do outro, fica muito mais fácil a gente se relacionar, né? E é isso que você precisa entender. Você vai ter um monte de fã. Sim. Mesmo que você seja o belo. Então não sei o que acontece. Mulherada, perderam já. Perfeito. É isso, exatamente isso. O homem acredita em atitudes. Exato. O cérebro masculino acredita em atitudes. Exato. E aí, se a gente não estuda a mente um do outro, a gente se lasca. Porque o que acontece? Para a mulher, é necessário ela ouvir. E o homem, ele precisa ver a mulher agir. Não adianta nada ela dizer, sabia que você é o primeiro homem que eu durmo na minha vida. E deu pro cara em um mês, ele não tá nem aí, porque ela tá falando. Ele só tá contando tem um mês que ele tá pegando a mulher e fazendo tudo que ele quer. Porque ele acredita quando fica 1 ano sem. 1 ano cozinhando. Aí ele fala, velho, se ela aguentou a minha, ela na primeira vez. Ela transa na primeira vez. Eu nunca fiz isso. Você é o primeiro. Ele fala assim. Tá gargalhando. Tá bom. Isso, eu sou iluminado do planeta Terra que você resolveu dar pra mim porque eu sou o bonitão. Vou contar uma história. Eu sou o Brad Pitt. Vou contar uma história que aconteceu. Eu falo assim, tá bom, engana que eu gosto. Aí ele fala, isso, tô acreditando, vamos, ó, só a mosquinha, vamos, Isso. vamos, o cara... Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, mas como faz tanto tempo, a pessoa não vai se importar, porque ela nem deve lembrar. Mas só não fala o nome, pelo amor. Nem lembro o nome, faz tanto tempo. tá Só estereótipos. Tô falando de, sei lá, eu tinha uns 20 anos de idade, tô com 50 agora. Vai, nossa, eu não acredito, você tem 53. 50, Conservado em máximo Vou fazer 29. 54 esse ano. Não acredito. Aí a menina, mesma coisa, assim, Conservado. sabe que eu só fiz isso uma vez. Passou um pouquinho de uns 10 Passou minutos, um paninho. ela falou assim... Sabia que eu só fazia isso com meu namorado. Eu falei, pô, já aumentou, era uma vez. Opa, foi só com o namorado. tá elástica essa Aí lógica, depois ela falou né? assim, sabia que... Elástico. Aí ela, acho que eu não lembrava, ela falou assim, sabia que eu não faço isso com todo mundo. Eu falei, pronto. Daqui a pouco, sabe que eu só faço... uma vez, só a depois com o torcida do namorado. Corinthians. Isso, na do Flamengo não No entra. Flamengo não. Faz parte a treta, então? Faz parte, tem que aprender a brigar. Só que a questão é a seguinte, aprender a brigar é desenvolver os 20% que mantém o matrimônio funcionando ao longo das décadas, que é a amizade. 20% do tempo você precisa ser amigo do seu cônjuge, porque é o amigo que freia a treta quando ela vai pra uma escala absurda. Faz sentido. Porque quando você Porque tá de uma hora que tretando, escala, você falou, epa, eu cara, gosto dessa pessoa a minha aí. Né? esposa é minha amiga, eu não vou agredir ela. Eu vou parar aqui, E o porque isso não vai gerar desrespeito também. É. O desrespeito é freado, né? O amigo, ele freia o desrespeito. Na hora que passar a linha do respeito... Ele fala, putz, ele fala, não, foi mal, eu não queria dizer isso. depois a tal. gente conversa, entendeu? Então, muitas das coisas, elas são explicadas exatamente por esses arquétipos do amante e do amigo. O matrimônio é 80% ser amante, e é uma força diluída, é um poder diluído. E 20% concentrado, o poder da amizade. Ah, é? Só que a questão é o seguinte, o que mantém o matrimônio nos maiores problemas São os 20? é os 20% dos amigos. Isso muda conforme o tempo passa? Tipo, a pessoa, eles vão ficando velhinho, muda? Não muda? Não muda. Mas os velhinhos, e a parte da amante também? Os velhos? Amante, romance, a questão é o seguinte, Não é não sexual, então. precisa ter interação sexual. Ah, tá. Mas é o romance, do carinho, do afeto, de tratar A bem. chama. A chama. Porque o apaixonamento, mas pode ter interação sexual também. Claro. Tá? Eu tenho muitos alunos na faixa de 70, 75, 80 anos. Minha de mãe idade. fica contando as coisas pra minha mulher, eu falo, nem fala comigo. Pelo amor de Deus, não quero Aí porque saber, mãe. teu pai, não sei o que, eu falo, não quero Pelo saber. amor de Teu pai é safado. Ah, para, mãe.
cara, e vai falar pra minha mulher. Fala, sua mãe fica contando, não conta, mãe. Eu não Então, quero. tá vendo? Ó, você tem nas barato. nossas famílias, quando a gente tem estruturas matrimoniais muito bem sedimentadas em Cristo, no processo cristão, na interação entre masculino e feminino nas suas funções corretas, você vai ter o amante, você vai ter o amigo. Só que se você perguntar para um marido, para uma esposa, o que você faz no momento de conflito, você fala assim, cara, eu tenho que ver ela como amiga, porque senão eu mato ela. Sim. Eu preciso ver meu marido como amigo, senão eu mato ele. E se você trouxer essa dinâmica pra amizade tipo brother, amigo com amigo, Amigo brother, mesmo, tá. e a mulher amiga com amiga, você vai ver que interessante essa dinâmica. Os 80% de uma amizade, né, que não tenha nada a ver sentimental, é a zoeira, a diversão, a brincadeira, e os 20% O rir junto. é a hora que vocês falam sério. Pode reparar, na amizade fria, que não tem nada, vamos sair, vamos brincar, vamos rir, vamos fazer uma viagem, O lazer. o lazer, a diversão, a risada da amizade, aquela amizade gostosa que você senta numa mesa, passa horas, perde a hora, não vê a hora passar com o seu colega, com o seu brother, e é uma troca gostosa, é engraçado pra caramba e tal, vocês se divertem. 20%, se você observar, é a hora que de repente teu brother fala pra você, pô, velho, tô malzão, cara, porque, pô, terminei com a namorada, aí a papo vira sério. Aí você para de zoar. Entendeu? Aí, tipo assim, alguma coisa, pô, tô quebrado financeiramente e tal. Entra um assunto sério no meio, aqueles 20% atua ali. De repente é chamado pra real, onde as pessoas não estão mais na zoeira dos 80%. É a mesma dinâmica, se você observar. Verdade. Porque, na verdade, tem que ser muito agradável. Tudo tem que ser agradável. E agradável você não força. Você não consegue forçar a ser agradável, entendeu? Ou é ou não é. A qualidade ganha da quantidade. Então a amizade ela tem uma quantidade menor de atuação, só que ela tem uma qualidade extrema. Então o que acontece quando você tem uma interação de qualidade, qualitativa, aquele momento de seriedade, ele faz toda a diferença. Sim. Principalmente às vezes quando tem momentos onde a gente se afasta, a gente se aproxima. Por exemplo, no meu casamento, a gente acabou de ter uma bebê, tá com 3 anos de idade, e a vida fica muito mais agitada. Você tem muitas demandas, você levar a filha pra escola, levar a filha pra estudar inglês, levar a filha pra música, aula de arte, cuidar da filha e tudo mais. E a minha esposa chega pra mim e fala assim, nossa, eu sinto falta das nossas caminhadas de final de semana, onde a gente ficava, tipo, filosofando sobre a vida. E isso não tem nada a ver com a amante, tem a ver com os amigos que estão falando sobre a vida e filosofando e falando de coisas, assim, profundas e verdadeiras. O homem morreu. Morreu, ficou a viúva. Tá. E ela morreu, e ele morreu, ela não tem filhos. E para aquela época, você não deixar uma descendência era uma coisa, uma humilhação, era uma tragédia, era. Então, tem na lei deles que o irmão do cara que morreu case-se com a viúva e diz assim, com propósito, para suscitar descendente ao que morreu. Exato. Aí a gente pensava, nossa, mas que viagem, colega, que viagem é essa? Pô, o cara que morreu, o DNA dele morreu com ele, o espermatozoide dele morreu com ele, agora o irmão vai semear um espermatozoide no útero da mulher, e o filho é dele, mas vai ter o nome do que morreu. Acontece que a ciência comprovou que o útero da mulher absorve o material genético de todos os parceiros. A ciência comprovou que nós mulheres absorvemos no nosso sangue o material genético através do útero, é um portal. Todos os parceiros. O quê? Nós ficamos com o DNA dos homens com quem a gente faz sexo. Ou seja, não é machismo, não é feminismo, não é sexismo, é ciência. Eles comprovaram que nós absorvemos o material genético. Então, há um instinto, é inconsciente, porque há uma questão fisiológica, como se o homem sentisse que aquela mulher, ela já tem uma carga genética violenta. Quando eu me converti há anos atrás, só fazendo um parênteses para dar um testemunho, porque tem gente que pode estar nos ouvindo entrando em desespero, especialmente mulheres nesse momento. Meu Deus do céu, que carga genética na minha vida! Eu tô perdida. Vamos lá, eu tenho 51 anos, quando eu tinha 24 eu me converti. Eu era uma mulher perdida mesmo nessa área, ignorante, uma mulher do mundo, tinha vida sexual como pessoas do mundo, fazia sexo sem nenhum critério, era completamente sem noção, não tinha entendimento nenhum do que eu tô falando aqui. Eu entrei em abstinência sexual algum tempo depois, mais ou menos eu levei 2 anos para ser liberta, porque é uma libertação intelectual que você passa, emocional e espiritual. São espiritual e corpo, são 3 níveis que você tem que passar a libertação. 2 anos eu levei para ser liberta e entrei em abstinência, em consagração sexual.
Eu não sou casada por um propósito de Deus. Eu tenho um propósito de anos de ficar solteira, porque Deus me deu uma direção e eu tô fazendo aquilo que Deus me mandou e sou feliz assim. Mas, vamos lá, vamos entender. Um dos motivos que Deus me mostrou que eu tinha que ficar mais de 10 anos em consagração era porque eu tinha tido vida sexual por mais de 10 anos, assídua, com vários parceiros. Então o Senhor falou pra mim, você precisa purificar o seu organismo. E aí vem uma ação do Espírito Santo, vem o poder de Deus, vem uma ação do próprio corpo, uma regeneração celular, porque de fato a gente sente como se fosse um vício, uma necessidade de reencontrar cada homem com quem a gente teve relação. Parece que vem mesmo pro teu corpo como se fosse uma droga. Isso não é falado, porque isso é muito polêmico, isso é muito bizarro de falar isso. As pessoas vão ouvir isso e vão falar assim, isso não, fala isso não, bafo o caso, não é bom contar isso, vai reprimir as pessoas. Não, é a verdade, e a verdade que a gente estava falando aqui. É às vezes ruim de falar? É, mas o amigo vai falar a verdade. O homem realmente, ele se importa, não é porque ele é um machista, é porque de fato isso conta. Inclusive saiu uma matéria, se você der um Google, você vai achar, se der um Google aí, acha. Filhos podem herdar os traços do ex. Só abre essa matéria. Descobriram que se a mulher tiver uma vida sexual muito ativa e logo depois ela casar sem passar por um processo de limpeza e ela fizer sexo, sorte e chance, mesmo o cara sendo moreno, se o ex foi louro de olho azul, veio uma criança loura de olho azul. Sim. É mesmo? Tá aí, ó. Bota aí. Tem aqui, ó, cientistas da universidade. Na tela. Que é uma resposta do Google tá. aqui. Ele tá falando, que os cientistas da Universidade de New Shaw, na Austrália, descobriram que filhos podem dar características de ex-parceiros sexuais da mãe. O fenômeno foi observado em moscas da espécie... Ainda bem que nós não é mosca. Exatamente. Não, mas isso foi só uma das pesquisas com moscas. Tem várias pesquisas. Tem outra pesquisa, por exemplo, que eles descobriram que DNA de homem encontrado no corpo de moças virgens... Ué? Qual a explicação? De moças virgens, perdão. Tá. De moças que tinham abortado. E moças que tinham abortado, eles descobriram que o DNA do filho, de cada filho abortado, ficava pra sempre no sangue dela. Caramba. Aí eles acharam moças com DNA de homens que elas nunca tinham nem engravidado nem abortado. Não eram virgens. E aí eles foram pesquisar, foram descobrir que o DNA era compatível com o parceiro sexual delas. Ou seja, eles foram descobrir que o DNA poderia ficar no corpo da mulher por ela engravidar, ou por ela até abortar, que aí vem uma questão muito séria. Um dia a gente pode fazer um episódio só sobre aborto, pra gente explicar a questão espiritual. Sim. Que realmente o sangue vai chamar, o DNA do menino vai chamar no reino do espírito. Por isso que o aborto é um crime espiritual muito violento, porque o sangue da criança vai clamar diante de Deus, no sangue da mulher. Isso é um negócio muito sério. A natureza muscular da sua mão, do seu braço, é muito mais bruta do que um órgão genital feminino, seja qual for. Então é óbvio que você cria uma você destrói a sua sensibilidade, né? Um hiperestímulo que você faz. Então o seu órgão genital passa a ser um órgão genital completamente estimulado. Você não consegue usufruir de uma relação normal. É o mesmo processo da pornografia. O cérebro pornográfico, assiste pornografia, ele entra num processo que ele espera o prazer da pornografia, nunca de uma relação verdadeira. O cérebro acostuma com uma coisa visual pornográfica. Ele não acostuma viver dentro de uma relação sexual. Então o cérebro, ele não tem o prazer de viver numa relação, ele quer ver aquela coisa bizarra ali. Então é mais ou menos o mesmo processo. Se não tirar completamente o ato sexual e o homem não tirar completamente a masturbação e não fizer um jejum de tocar na genitália dele, no mínimo 30 dias. Eu já cuidei de alguns casos. Então eu vi assim, alguns casos funcionou 30 dias. Outros 30 dias não era suficiente para ter relação. O cara não conseguia ter relação com a mulher. E aí os danos são gravíssimos, porque o marido... ele não consegue ter a ereção ou manter a ereção durante o ato, e a mulher começa a ter problema de autoestima, porque ela começa a achar que é ela a culpada de o cara não ter. E aí você vai ver muitos casos onde o cara, ele não tem coragem de confessar pra ela que ele tem esse problema. Então tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma ajuda. E aí mais ou menos o mesmo processo, tem que ficar um tempão em abstinência. Só que esse tempão, pra cada caso é um caso. No mínimo 40 dias do casal de abstinência total, e não pode nem dormir na mesma cama, que senão sabota. Não pode beijar na boca. É um processo de restauração. O processo de você tirar por um tempo o contato físico, ele faz você ter uma perspectiva diferente. Por isso que é tão poderoso um namoro sem beijo. Uma moda antiga, sabe? Mas, por exemplo, o problema desse cara tá na cabeça dele.
Você tá falando da masturbação? Não, da pornografia? Da mulher que foi estuprada, né? Mas o caso desse cara foi Se você manchada a imagem da mulher. Então, mas mentalmente. E aí você tira por um tempo essa imagem que vai continuar. Vírgula, de fato ela foi manchada. Então, mas como você É um tira isso da fato. cabeça do cara? Eu não tirei nada, eu simplesmente fui fazendo aquilo que eu mas aprendi então a dirigir. não foi pelo tempo de 30 eu não dias tenho ou 40. poder de tirar, entende isso aqui? Porque isso Não, é isso muito aí, mas- importante as pessoas entenderem, não mas sou eu. você não entendeu a minha Existe dúvida. o poder de Deus que o Lucas estava falando. É. Mas você não entendeu a minha pergunta. A minha pergunta é: por que esse jejum, ou esse tempo, vai mudar Ok. alguma coisa que está dentro da cabeça dele, entendeu? Então vamos lá. O poder de Deus, que ele mencionou, essa conexão com Deus, em conjunto com o jejum daquilo que mais se quer. Porque a palavra diz lá em João 12, né? Acho que é do João 12. O grão de trigo se cair na terra e morrer, né? Se ele não morrer, se ele morrer, ele produz fruto. É. Se ele não morrer, não vai acontecer nada, não produz fruto, vai ficar só. Então a matemática de Deus é perder para ganhar. Então aquilo que eu mais quero é aquilo que eu mais tenho que jejuar. Aquilo que eu mais quero, aquilo que é um Deus na minha vida, é aquilo que eu mais tenho que crucificar. A gente tem a lógica do jejum dopaminérgico, porque o cérebro ele fica viciado em dopamina. Certo. Isso é uma das recompensa, né? A recompensa, o processo da dopamina, ele anestesia o cérebro e faz criar redes neurais que a pessoa vai estar sempre tentando reforçar aquele gatilho comportamental que ativa aquela rede neural que está habitual. Então, pode ser com a pornografia, pode ser com chocolate, pode ser com fast food, pode ser com Netflix, pode ser com qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa que se torne um hábito viciado vai acessar uma rede neural de descarga dopaminérgica que é prazer bruto, onde a pessoa fica naquela rotina de comportamentos viciados. A pornografia tem uma capacidade de aumentar em muito a descarga dopaminérgica. Então, dentro desse processo de vício cerebral de neurotransmissores, o processo é você fazer um processo de privação. A gente volta de novo no conceito de privação, tem muito a ver com o processo de domínio da fúria, de desenvolvimento da masculinidade, onde com a privação do processo de dopamina, esse homem reseta o cérebro dele, Isso ou a aí. mulher reseta Há o um cérebro reset. dela. Tem um reset, ela começa a construir de novo novos hábitos, agora com o sistema formatado. Entendi. Basicamente, o que faz a pessoa ter o processo compulsivo são redes neurais cerebrais altamente viciadas em acender para Perfeito. conquistar dopamina. Tá? Agora imagina isso com a conexão com Deus, com a oração, com o entendimento espiritual. Porque Deus, ele funciona como uma coisa que dá um boost ali, ele acelera os processos. Eu já vi pessoas, por exemplo, que iam fazer um curso normal, que outras pessoas levavam 6 meses, a pessoa aprender em 3, porque a pessoa estava orando, estava jejuando. Existe também uma coisa espiritual para quem crê, né, que ajuda você nesse processo. Então esse casal, eu achei que o caso deles fosse levar 3 meses. Que estava muito grave, assim, o estado... O casal, eles se seguravam um na mão do outro e choravam Nossa. compulsivamente. Que dó. Ela chorava de culpa, uma culpa dolorosa que você sentia, e ele de sentimento de incapacidade. Ele não sabia o que fazer para mudar o desejo. Então, nós começamos a trabalhar dessa forma. Como eu falo para você, eu não fiz nada, é porque realmente aconteceram coisas sobrenaturais. Primeiros 24 horas, ele já me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, eu só quero vir aqui testificar o grupo que nós tínhamos Sim. juntos. Só quero vir testificar que eu já estou diferente. Nas primeiras 24 horas. Você vê que é uma coisa, tem uma ação também quando a pessoa tem essa fé. Deus, ele é incrível, ele faz coisas sobrenaturais acontecerem, mas existe a coisa de Deus agir no natural. Sim. Que é uma coisa que o tempo inteiro eu brigo com o povo. Eu insisto com o povo, eu falo, olha, Deus, ele vai usar o natural. O povo de Israel, para passar pelo meio da água, Deus não fez o povo andar sobre a água e flutuar. Deus fez o povo passar andando em terra seca. Foi uma ação divina, sobrenatural, a água se afastar, foi. Mas o povo teve que exercer sua parte, andar com as suas pernas, atravessar, acelerar. Então, assim, Deus, ele vai usar coisas naturais, ele não vai anular a parte natural, né?
que o casal tem que fazer a parte do cérebro, a parte da dopamina, tudo. E Deus não vai anular isso. Às vezes tomar remédio, né? Tomar remédio, Às vezes tem que tomar sem dúvida remédio. nenhuma, ter aconselhamento terapêutico, ter aconselhamento espiritual. Exato. Então o processo vai ser sempre físico, mental e espiritual. Você vai ser sempre essa tríade. O processo de cura vai passar pelos 3 paradigmas que são entrelaçados. Então vai ter uma abordagem num paradigma físico, vai ter uma abordagem no paradigma psíquico, vai ter uma abordagem no paradigma espiritual. Por isso que não funciona você só falar, vai orar. Vai orar, mas o que eu faço na minha vida cotidiana? O que eu faço com o cara continua tendo pensamento intrusivo, com as compulsões, a mulher continua tendo culpa, e aí? Exato, você não resolve. Então você tem que ter abordagem tríplice sempre para gerar cura.